E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um Prepara o Teu Coração, que o que eu vou trazer de fato é a história. Eu vou apresentar ela de uma forma diferente, com as imagens, vejam lá, da partida entre Magnus Carlsen e Kasparov, jogada em 2004, Reykjavik, torneio no ritmo rápido, 25 minutos para cada jogador com um incrementinho de nada. O Magnus, na época, era um prodígio de brutal destaque, com apenas 13 anos de idade, e ia enfrentar o atual campeão mundial, Garry Kasparov. O clima de tensão era muito alto para essa partida mesmo, porque no dia anterior o Magnus tinha vencido ninguém mais, ninguém menos que Anatoly Karpov. E como vocês se recordam, o Kasparov atrasou para a chegada dessa partida. O clima era de tensão, inclusive se falava se o Kasparov viria ou não para essa partida. Era a primeira partida que o Kasparov enfrentava um prodígio, uma criança, e todo mundo aguardava para ver esse espetáculo. Depois de uma longa espera do menino Magnus, tensão da família e tudo mais, chegou no salão de jogos o atual campeão do mundo, Garry Kasparov. E o Kasparov tinha todo o ritual dele ali antes do início da partida. Ele intimidava o adversário, e isso não foi diferente com o prodígio, o jovem Magnus Carlsen. Mas logo em seguida, os peões rolaram. E é aqui que começa um dos maiores espetáculos da história do xadrez. E eu vou botar isso em detalhes. Eu aviso. Te segura na cadeira, prepara o pipoca, vamos à luta de Magnus e Kasparov agora! E de brancas, Magnus Carlsen contra Garry Kasparov. E nessa partida tão importante, o Magnus botou, vejam lá, a solidez do peão-dama. Agora, vai enfrentar uma defesa eslava. Vejam que o Magnus joga o lance do livro de aberturas, o mais jogado, cavalo F3. E o mundo se perguntava se o Kasparov tentaria surpreender, sair de muita teoria para tentar pegar ali o jovem Magnus Carlsen, mas não, isso não aconteceu tão rápido. O Kasparov seguiu jogando os lances do livro de aberturas, olha lá. Passaram os cavalos, E6 para passar o bispo de F8 pro jogo. Bispo G5, o cavalo D7, um momento marcante do jogo, porque o Magnus joga E3 ao toque. Roda as imagens, veja lá, o Magnus nesse momento, ele estava mais preocupado e interessado na partida dos outros tabuleiros que aconteciam ao lado. O Kasparov dá aquela encaradinha pro garoto Magnus, e o Magnus vai olhar, de fato, as outras partidas. Agora, quando o Kasparov joga cavalo D7, o Magnus volta e ao toque ele responde o lance E3. Vejam aí, claro, a expressão do Kasparov surpreendido na época, jogando com uma criança, um prodígio. O que vai acontecer dentro dessa partida? O mundo, claro, se perguntava. Bom, o Kasparov jogou aqui um lance técnico, que é dama 5. Esse lance tem muita malandragem, muito golpe. Tentou já pegar o Nuruga nesse momento, só que não. O Magnus jogou um lance que parece raro, mas é o melhor lance para esquivar de todos os golpes do dama A5. Qual o lance mais natural nessa posição? Bispo D3. Só que aqui tu já cai no golpe. Vejam as malandragens. O Kasparov toma em C4 e joga cavalo E4. Tá frito. Porque agora tá caindo esse potrilho e tá caindo também o bispo na casa de G5. Aqui tu vai abaixo e não salva mais. Então o Magnus, ele conhecia. Então aqui já assusta um pouco. O garoto realmente é diferenciado. Agora seguiram dentro da teoria, vejam lá. Bispo B4 ameaça em C3. O Magnus defendeu com dama C2. E Roque tá jogado. E o Magnus, bispo E2. A roda não tá sendo inventada. O Magnus prepara também o Roque. Agora, nesse momento, claro que ia chegar essa posição onde o Kasparov começa a arriscar um pouco mais. E ele tenta abrir a posição na unha com o rei do Magnus ainda no centro do tabuleiro. E a partir daqui vai pegar fogo, e não é pouco. Por quê? Esse lance, claro, traz a ideia de isolar o peão do Magnus. Tem algumas ideias também em torno desse bispo solto na casa de G5, mas o Magnus calculou no detalhe e jogou o melhor lance, que é Roque, e o Kasparov agora ele tomou aqui em D4. Cuidado, porque se tu só retomar, ele toma em C4 e depois tem um bispo caindo ali do outro lado do tabuleiro. Mas não! O Magnus, de novo, ele surpreende com o fino cavalo B3. A ideia desse lance é tirar a dama do Kasparov do olhar para aquele bispo solto em G5. Então aqui o Kasparov jogou dama B6 e agora o Magnus, ele retoma também com um lance fino, que é a tomada de peão. O campeão do mundo pode ter se perguntado, mas calma lá, aqui eu consigo isolar o teu peão, mas as brancas têm compensação pelo peão isolado, porque os bispos estão jogando, então tem bastante mobilidade também para as peças. A posição está equilibrada no resumo da ópera até aqui. O Kasparov jogou o lance A5, a ideia é tentar incomodar o cavalo na casa de B3, o Magnus defendeu com A4 e nesse momento, dama C7. Parece que nada está acontecendo aqui. O Magnus aproveita o momento e traz a torre de A para a partida, e o Kasparov joga H6. E aqui ele começa, de fato,
a botar alguns problemas práticos e perigosos pra cima do Magnus. O Magnus, aquele jogou lance bispo H4, e agora o Kasparov joga bispo D6, e muito cuidado, porque ele ameaça esse peão em H2 e não é fácil de defender, porque notem que se tu joga um lance como G3, tu leva G5 e perde uma peça, e se tu joga o lance H3, tu pode levar G5, bispo G3, e aqui eu tô ganhando um peão de pretas. Essa é a ideia do Kasparov. Só que aqui vem mais uma surpresa dentro desse jogo, porque o Magnus joga um lance que parece impossível nesse momento, que é o lance H3. Rafael, pois já tava se aguardando. Errou, ele é jovem, talentoso, mas aqui ele cometeu algum erro de cálculo, porque agora ele leva G5 e o Kasparov ganha um peão. Não, o Kasparov jogou cavalo B6. Rafael, por que, homem do céu? Por que o Kasparov não jogou esse lance? O Magnus tem que voltar. O pior é que não tem. O Magnus tinha preparado esse lance completamente brutal, que seria, assim, uma coisa terrível pra época, porque agora tu não pode tomar a dama, porque tá cravado, e aqui tu perde o jogo, olha lá. O rei sai, eu tomo, tu defende, eu ganho todos os peões no flanco do rei. Então dá pra notar que o jovem Magnus, ele não veio pra brincadeiras. O Kasparov jogou cavalo B6, também não passa nada, ele ameaça o bispo solto na casa de C4, e de novo, o mundo aguardava que o Magnus defendesse o bispo dele, mas não, de novo, ele não faz o que o Kasparov deseja, vejam lá, ele tomou em F6 dizendo, vou quebrar todo o teu flanco do rei. É isso que o Magnus disse nesse momento. O Kasparov, ele viu, claro, que ele não pode tomar aqui, e ele tomou em C4. Rafael, calma lá. Primeiro, por que ele não pode tomar aqui? Porque tu perde do mesmo jeito, olha que coisa brutal. Dama G6 no mesmo tema da cravada, e agora quando o rei sai eu tomo, tu retoma, torre E4, e vem agora a torre H4, tu vai levar mate. Então aqui, tu perde o jogo de novo. O Kasparov tinha visto, tanto que depois que o Magnus tomou, o Kasparov tomou ao toque aqui em C4, vejam pelas imagens, então a coisa, ela não tá tão simples quanto o Kasparov pensou que poderia ser dentro dessa partida, e o mundo, claro, aguardava para ver o desfecho dessa peleja, porque o Magnus, nesse momento depois de cavalo C4, largou outra bomba, que é o lance cavalo E4. Então um xadrez assim, brutal, agudo, pra cima. Esse lance reforça o bispo na casa de F6 e também tá ameaçando tomar o cavalo. E o pior, tu não pode tomar o bispo nesse momento, tu perde o jogo. Tanto é que o Kasparov jogou um lance raro aqui, que é o lance bispo H2. Parece que a coisa realmente tá fugindo do controle. Mas vai primeiro, que não pode tomar, porque tu vai levar mate, olha lá, eu tô entrando com dama H7, sacrificando uma peça, tudo isso o Magnus viu, e quando lá, Io e mate, acabaria a partida de novo, de maneira brutal. Veja que a gente olhou 3 linhas de mate pro prodígio Magnus, e o Kasparov ali não esquivando das balas para não cair nesse tipo de golpe. Bom, nesse momento o Kasparov tem um dilema, porque tá caindo aqui, e a situação é terrível, porque tu não pode voltar o cavalo. O Kasparov jogou bispo H2. Rafael, primeiro, já não entendi também por que ele não pode voltar o cavalo, que parece tão natural. Porque o Magnus, de novo, ele ganha o jogo. Ele toma em D6 e tu leva esse, pois nas orelhas, e vejam quantos problemas o jovem Magnus tá botando dentro dessa partida pro atual campeão mundial. O Kasparov tem que fazer lances estranhos, olha lá. Ele jogou bispo H2, que parece um mistério, porque o Magnus joga rei H1. E agora, bom, tá caindo o cavalo e tá vindo o G3 e tá caindo o bispo, só que o Kasparov tinha um plano, que é jogar o lance cavalo D6. E a ideia dele é que agora, se o Magnus tomar em D6, ele retoma de bispo. Claro, tu nunca pode tomar aqui que tá levando aquele mesmo mate com a dama entrando lá na casa de H7. Só que o Magnus, de novo, ele surpreende, ele joga rei toma H2. Rei toma H2, ganhando uma peça momentaneamente. Só que o Kasparov, claro, ele vai recuperar a peça dele. Ele joga cavalo toma E4 com o cheque descoberto, recuperando um pouco do material. E agora parece que o Magnus tá ficando perdido, porque o bispo tá caindo. Só que olha que loucura vira isso. Bispo E5, e de repente, a dama tá caindo e o cavalo também. Parece que o campeão do mundo vai perder uma peça. É isso que parece que tá acontecendo. Mas o Kasparov calculou no detalhe e ele volta o cavalo. A posição é terrivelmente desconfortável porque ele tá cravado. Vem dama C5 e notem, tudo isso foi jogado ao toque, como vocês veem nas imagens. O Magnus, ele tava um pouco atrás no tempo, mais ou menos 11 minutos no relógio. E o Kasparov aqui, ele tá pior. E ele sabe disso. As expressões do campeão mundial entregam ele. E todo mundo no salão de jogos olhava isso com os olhos desse tamanho, não acreditando no que tava acontecendo. O Kasparov tá ficando nas cordas aqui. Vejam claro, o Magnus jogou
o lance que a posição pede, que é dama C5. Agora, o cavalo tá cravado e não consegue descravar tão cedo. O único lance para não perder a peça, torre D8, jogado pelo Kasparov. E aqui o Magnus joga o fino D5. E o que ele tá querendo com isso? Abrir mais uma coluna lá para explorar o tema da cravada. Tu nunca pode tomar se não tá perdendo a dama. E o Kasparov joga um lance de total desespero aqui, que é dama C7. Dama D7, veja lá. O bispo de C8 não joga. A ideia do Kasparov é sair dessa cravada. Só que o Magnus, de novo, joga mais uma bomba, que é o lance cavalo D4. E esse lance bota muita pressão agora no peão de C6. E a coisa tá se envaretando, tá dando muito errado. O Kasparov aqui joga cavalo F5. Bom, conseguiu, claro, se livrar daquela cravada. Quer secar um pouco de material, trocar um parzinho de cavalos. E o Magnus nada, jogou o fino, que é a tomada em C6. Por quê? Tu nunca pode tomar o cavalo, tá tudo muito bem defendido. E eu tô ganhando um peão aqui nessa casa. A coisa ainda segue terrível. Nesse momento o Kasparov recuperou aqui o peão em C6 e o Magnus ganhou, de fato, um peão ainda atacando a torre e com péssimo desenvolvimento das pretas no flanco da dama. Parece que a coisa tá indo abaixo. Essa era a realidade na época. O Kasparov tem um dilema. Ele segue defendendo lá a torre E8, defendeu essa torre, e o Magnus passa a torre para D1. Vejam como todas as peças estão empoleiradas na cabeça do Kasparov. Dama em E6 está jogado, que é o momento mais importante dessa fase, do meio pro final do jogo. Por quê? O Magnus, ele aqui tinha pouco tempo no relógio, cerca de 3 minutos no relógio. A pressão era grande, o aperto também. O Magnus aqui ele comete a primeira imprecisão da partida, que é um lance tão natural, que é botar a torre na cara da dama, ameaça bispo G7, ameaça uma porção de coisa, mas o fino nesse momento era bispo C7. Esse daqui colocaria o Kasparov abaixo, porque aqui o Kasparov perderia uma peça, agora perderia uma qualidade, porque a ideia toda é que tu não consegue desenvolver o bispo, porque tu leva o lance cavalo D8, dou-lhe um duplo, por aqui tá tudo defendido, o bispo segura a casa de D8, e se tu joga esse que parece um desenvolvimento natural, tu leva esse lance, e aqui tu tá frito, porque eu tô ameaçando ganhar o teu bispo, e não tem mais como salvar essa peça, tudo tá caindo, tá vindo torre E1, já na sequência. O melhor lance, segundo as máquinas, é voltar o bispo pra C8, mas tu leva a torre E1, e agora a única coisa que tu pode fazer é trocar duas por uma, vejam lá, só que tu leva esse bispo assim que caiu a posição, porque eu ataco a torre e ataco também o bispo, e não tem como tu jogar mais essa posição sem perder uma qualidade. O melhor lance é tomar em A5, só que agora eu só tomo aqui, e tu já era, tudo foi abaixo, 2 peões passados, vantagem material também pro jovem Magnus, mas o Magnus não encontrou, ele jogou o lance torre E1, que parece que também tá ganhando o jogo, só que jogadores como o Kasparov tu não pode dar nenhum sossego, e esse mísero sossego que o Magnus deu, o Kasparov encontrou aqui o melhor lance, que é o lance bispo B7, ele soluciona o problema da oitava fileira, desenvolve também uma peça, e agora o Magnus já tem que lidar com certo contra-jogo do campeão mundial. Cavalo D4 foi jogado, então passa o cavalo agora atacando a dama, veio aqui a primeira troca, vejam lá, e o Kasparov, no primeiro momento de respiro, ele já ameaça um mate. Então é por aqui que o Kasparov está dizendo que a coisa vai indo, o Magnus ainda tem um peão a mais, porém, é bispo de cores opostas, tem que defender. O jovem Magnus joga agora o lance dama G4, propondo as trocas, e mais rápido que depressa, o Kasparov, ele trocou, vejam nas imagens, então a troca veio rápido, e a posição aqui, ela seca um pouco mais uma vez o mais, tinha 3 minutos aqui no relógio, então os últimos lances foram jogados rápido, para não se apurar mais ainda no tempo, só que agora um peão a mais pro Magnus, mas bispo de cores opostas, a coisa vai secando pouco a pouco. Bispo C6 jogou o grande mestre russo, Magnus defendeu o peãozinho, F6 dá um totó nesse daqui, o bispo vem pra C3, veio a primeira troca do Kasparov, bispo em D5 ameaçando o peão atrasado, o Magnus defendeu, e aqui vem o rei pra partida, o Magnus, do mesmo modo, a torre B8, agora parece que esse peão vai cair, mas não. O Magnus, ele avança o peão e vai, claro, criar um peão passado aqui na coluna A. Veio aqui a troca, vejam que o Magnus não tomou de torre, ele quer manter a perspectiva de tentar ganhar a partida, bispo C4 tá jogado, mas secou demais. O Magnus dispara o peão, o Garry Kasparov segura por ali, F3 agora consolidando, o rei vem pra G6, rei F4, e aqui vai vir uma simplificação. O russo, ele quer secar a posição. Veio a troca, agora um checolino, e aqui depois o lance rei G6 voltando, bispo C5, torre B2, entrando na sétima, o Magnus segurou, e a posição, ela tá sólida, vejam lá. O Magnus defende aqui com o bispo B6, parece tudo muito equilibrado,
Essa aqui é o momento marcante também, a reação do Kasparov, quando ele percebe, vejam lá, que vai ter que empatar essa partida. Parece que aqui perder ele não vai, mas vai ter que empatar, então ele chacoalha ali a cabeça. A plateia olhava incrédula também com o que estava acontecendo aqui. Rei F7 foi jogado e depois de alguns lances, vejam lá, a coisa realmente vai se encaminhando para um drozinho. Veio uma ameaça agora no peão de G2, o Magnus defendeu, é a única forma de não perder esse peão, e aqui tá caindo o peão de A5, mas antes dessa tomada, já nessa posição, ambos os jogadores empataram a partida, porque agora tu toma aqui, e é bispo de cores opostas, 2 peões para cada lado. Vejam aí nas imagens o momento do empate e vejam, claro, a felicidade ali da família do Magnus Carlsen, a rápida saída também do Kasparov do salão de jogos e o Magnus, incrédulo, ainda sentado na mesa ali, pensando no que tinha acabado de fazer, segurando de brancas, com 13 anos de idade, um dos maiores gênios da história do xadrez. E tá no ar a precisão dos dois, a ser assustadora. Jogaram como máquinas, não há nenhuma dúvida. Aqui o erro do Kasparov, lance bispo D6, entrando, claro, naquela linha do golpe que não funcionava. O Magnus ficou melhor, mas aqui o Magnus também erra e devolve a vantagem ali. A posição volta ao equilíbrio e terminou empatando de qualquer maneira. Um resultado surpreendente, uma partida que jamais será esquecida. Comenta aí embaixo se tu gostou do vídeo, gostou das imagens, tá curtindo o conteúdo, não esquece de likear e até os próximos vídeos!